extraordinário, é fenomenal. O Espírito Santo pegou a semente divina e trouxe para o ventre de Maria. E Maria ficou grávida do Espírito Santo, por obra do Espírito Santo. A semente divina foi colocada em Maria. E Jesus foi gerado pelo Espírito. Não houve relação Maria e José. Jesus nasceu de maneira sobrenatural e miraculosa. Jesus nasceu, obra do Espírito Santo. Aos 30 anos, Jesus foi para o Jordão. A Bíblia nos fala de Jesus quando criança, depois aos 12 anos, conversando com os doutores do templo, e ao período aí dos 12 aos 30 anos, onde nós não temos a biografia, a história, os relatos da vida de Jesus. Mas aos 30 anos ele foi para o Jordão, onde batizava João, o João Batista. E João batizava, e se aproxima então de João Jesus para ser batizado por ele. João diz: eu não posso te batizar. Ele tinha consciência da santidade de Jesus, da pureza de Jesus, da grandeza de Jesus. E João então diz: eu não posso me batizar. Eu preciso ser batizado por ti. Mas o Senhor disse: se é necessário cumprir toda a justiça, eu vim para isto. E Jesus então entra nas águas do Rio Jordão, num dia memorável. E quando João mergulha Jesus, o céu se abre e o Espírito Santo vem em forma de pomba e vem e reveste Jesus. E o Pai então diz: este é meu Filho amado, em que eu tenho prazer. Jesus então, pelo poder do Espírito, Lucas capítulo 4, verso 1, pelo poder do Espírito, Jesus é conduzido ao deserto. E o texto diz: para ser tentado pelo diabo. Mas no poder do Espírito, e usando a palavra, que é a espada do Espírito, Jesus vence todo o poder do inferno. Porque por 3 vezes Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás então se retira. Verso 11 no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, Jesus então inicia o seu ministério, ministério profundo, glorioso, o ministério tríplice. Jesus ensinava a palavra, Jesus pregava a palavra, e Jesus também curava os enfermos. O ministério de Jesus cresceu, e diz a Bíblia que a sua fama se espalhou. Ele curava no poder do Espírito Santo. Ele expulsava demônios no poder do Espírito Santo. Ele ensinava no poder do Espírito Santo. Ele fazia obras gloriosas no poder do Espírito Santo. Embora sendo Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus. Embora se fazendo um homem, tomando este corpo humano, Jesus nunca deixou de ser Deus. Como diz os teólogos, Jesus, como homem, ele viveu 100% como homem. Mas como homem, ele também foi 100% Deus. Mas durante o seu ministério, ele trabalhou, realizou, efetuou no poder do Espírito Santo. Jesus realizou os milagres, as maravilhas, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo o fortaleceu para enfrentar a cruz.
O Espírito Santo o fortaleceu para enfrentar o Calvário. Mas também pelo Espírito Santo Jesus ressuscitou. Pelo poder do Espírito Santo. Esse mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita na nossa vida. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. E Jesus ensinou os discípulos dizendo: é preciso que eu vá. Eu preciso ir à presença do Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. É necessário que eu vá. É necessário que eu seja glorificado. E quando eu for, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo, para que estejam para sempre conosco. Eu disse no princípio que o Espírito Santo vinha e atuava de tempo em tempo. Mas agora Jesus diz: o Espírito Santo virá para ficar convosco para sempre. O Espírito Santo vai permanecer convosco. O Espírito Santo estará em vós. Estará no meio de vós. O Espírito Santo virá. Oh, meus amados, e Jesus foi assunto aos céus. E os discípulos foram para Jerusalém. Porque esta foi a promessa. Esta hora de ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos foram e se reuniram em Jerusalém. Eles se reuniram na expectativa de receber a promessa do Pai. Eles se reuniram com expectativa, esperando de maneira obediente o derramamento, a efusão do Espírito Santo. Eles se reuniram na expectativa de receberem uma vida de poder. Eles aguardaram por 10 dias, orando, cantando, lendo, falando dos grandes feitos de Jesus, dos grandes milagres de Jesus. Com medo, porta fechada, cenáculo reunido, os irmãos, aproximadamente 120, aí ficaram eles, jejuando, orando, consagrando, buscando, na expectativa de receber este derramamento glorioso do Espírito Santo. Oh, meus amados, e eles ficaram, diz o texto sagrado, versículo de número 14 de Atos 1. Abra comigo, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, todos em unidade, todos reunidos, sim, todos os irmãos. Eles permaneceram em Jerusalém, diz o texto, todos estes. Verso 13 diz: Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas de Tiago, todos estes perseveraram em oração. E a última parte do versículo 14 diz: e Maria, mãe de Jesus, lá estava também. Os irmãos de Jesus também lá estavam. Eles estavam aguardando a chegada do Espírito Santo. Eles estavam aguardando o derramamento do Espírito Santo. E estavam aguardando em unidade. Mas também diz o texto que estes perseveravam. Eles perseveraram. E a Bíblia diz que aproximadamente 10 dias eles perseveraram. 10 dias orando, 10 dias buscando, 10 dias insistindo. Eles poderiam ter ficado um mês, eles poderiam ter ficado 6 meses, poderiam ter ficado um ano. O Senhor disse: perseverem, fiquem, aguardem, porque virá o derramamento do Espírito Santo. Virá o derramamento do Espírito Santo. E eles perseveravam, unanimemente perseveravam buscando a presença do Senhor. Nós, o mundo que nós vivemos, mundo pós-moderno, século 21, nós vivemos na agitação, na correria, e nós não queremos aguardar, nós não queremos esperar, nós queremos as coisas rápidas. Apertamos um botão e temos um café, apertamos um botão e temos um lanche, apertamos um botão e temos dinheiro, passamos o cartão e o problema está resolvido.
Mas nós não temos paciência para aguardar. Paciência